Fala, gente, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o professor de História Cássio Luigi, conhecido como Professor das Voadoras. E eu estou aqui hoje para cumprir uma promessa que eu fiz para os meus seguidores no Instagram. Eu prometi que na Semana do Café eu faria um super vídeo contando curiosidades sobre a história do café. Nessa semana, dia 14 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial do Café. Então você que gosta, que ama essa delícia chamada café, não pode deixar de ver as 7 curiosidades sobre a história do café nesse vídeo. Fica comigo então, hein? Vamos lá? Curiosidade número 1. O café já foi consumido como uma pasta. É isso mesmo. Povos africanos na antiguidade amassavam os grãos de café, faziam uma espécie de pasta e usavam para alimentar animais que iam fazer longas viagens ou pessoas que iam para batalhas. Então lá na antiguidade, os africanos já tinham percebido que o café trazia essa sensação enérgica para o nosso corpo. Muito legal, não é mesmo? Curiosidade número 2. Cabras comem café. É isso mesmo que você ouviu. Cabras gostam de comer folhas e grãos de café. Como é que eu sei disso? Gente, lá no século VII, em plena Alta Idade Média, um criador de cabras chamado Calde percebeu que ao comer folhas e frutos do café, as cabras ficavam mais enérgicas do que as outras que não comiam. E foi esse cara, chamado Calde, que decidiu fazer um chá com as folhas e com os frutos do café. Talvez esse tenha sido o primeiro ser humano a beber café num formato de chá. Mas calma que não era o café torrado ainda, era apenas um chá com folhas e frutos fervidos. Isso aconteceu na região da Etiópia, mais especificamente na região de Cafa, na Etiópia. O nome Cafa e o nome café podem estar associados, embora exista uma outra explicação para o nome café e eu já vou te contar qual é. Curiosidade número 3. O café já foi comparado ao vinho pelos árabes. Após a descoberta do chá de café pelo Calde lá na região da Etiópia, o café começou a se disseminar pelo norte da África, por regiões do Egito, alcançando até mesmo a Península Arábica. E aí, gente, estamos falando da Alta Idade Média, momento em que o Império Árabe estava em expansão, inclusive ocupando territórios no norte da África e toda a Península Arábica. Foi nessa época que os árabes experimentaram o café e acharam uma bebida deliciosa. Gente, o café era uma verdadeira fuga para a lei seca do Islã. Eu não sei se você sabe disso, mas os islâmicos não podem beber álcool. Mas eles gostavam de beber o café e sentiam uma sensação muito prazerosa ao tomar café. E é por isso que eles decidiram chamar o café de kava, palavra que quer dizer vinho, ok? Então os árabes comparavam a sensação, o prazer ao beber café, com o prazer do vinho que eles não podiam consumir. Além dos árabes, os persas, ali no Oriente Médio, também provaram café. E os persas foram os primeiros a experimentar o café torrado. Os persas chamaram o café, o kava, dos árabes de kavé. Então, a palavra kava, a palavra kavé, podem estar também associadas ao nome do café. E aí, o mundo árabe vai espalhar o café pelo norte da África, pelo Oriente Médio e vai alcançar uma cidade da Europa chamada Constantinopla. Curiosidade número 4. Beber café já foi um pecado? É isso mesmo. Pelo fato do café ter se disseminado no mundo árabe, os cristãos da Idade Média consideravam que o café era uma bebida diabólica, demoníaca, a bebida do diabo. Não podiam tomar café de maneira nenhuma, pois estariam cometendo um grave pecado. Entretanto, mesmo com os cristãos considerando que beber café era errado, o sabor delicioso da bebida fez com que ela se espalhasse pela Europa. Primeiro em Constantinopla, onde as primeiras cafeterias teriam surgido, depois em regiões da Itália, que mantinham um intenso comércio com Constantinopla, e o café chega próximo à sede da Igreja Católica. Gente, mesmo considerando que o café era pecado, que era um absurdo beber café, o Papa da época sabia que era uma coisa incontrolável e ele decidiu então beatificar o café, batizar o café. O Papa Clemente VIII é conhecido como o Papa que literalmente batizou o café para que o café fosse considerado uma bebida cristã e pudesse ser consumido pela Europa.
A partir da Península Itálica, o café se espalha pela Europa Ocidental, chegando até a França. A corte de Luís XIV, aquele que é conhecido como Rei Sol, foi inclusive os que introduziram o açúcar no café. Para mim, sinceramente, os franceses não contribuíram tanto assim. Eu adoro um café sem açúcar. Se bem que aquele café com chantilly e um pouquinho de açúcar, que lembra bastante um achocolatado, também é bem delicioso, não é verdade? Curiosidade número 5. O café chegou ao Brasil contrabandeado. Pessoal, eu disse que o café tinha alcançado a França, não é verdade? E os franceses começaram a produzir café aqui na América, na região da Guiana Francesa, que faz fronteira com o norte do Brasil. Na época, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e os portugueses estavam loucos para descobrir qual era a fórmula secreta do café, de que planta vinha o café e queriam mudas de café. Um colono português que vivia no norte do Brasil no século XVIII, chamado Francisco de Melo Palheta, sargento-mor na época, foi incumbido de conseguir mudas de café. Entretanto, a França proibia terminantemente que mudas de café fossem levadas para outros lugares ou compartilhadas com outras colônias. Mas, gente, esse Francisco de Melo Palheta não era mole, não. Ele fez amizade com a mulher de um produtor de café lá de Caiana, na Guiana Francesa. Fez amizade com ela, fez outras coisas com ela, das quais eu não posso afirmar, pois não testemunhei, mas o fato é que a mulher cria um vínculo emocional tão grande com esse Francisco de Melo Palheta que ela pega uma muda de café e dá de presente para o seu amigo. E aí ele traz a muda de café que começa a ser plantada no nordeste do Brasil, no norte do Brasil. Só que o café por lá, gente, não deu muito certo. O clima e o solo não eram favoráveis para o cultivo desse gênero agrícola. O café só vai virar um grande produto de exportação no século seguinte, o século XIX, na região sudeste do Brasil. Curiosidade número 6. O café está na bandeira do Império Brasileiro. É verdade, vou te mostrar já já. O café chega ao Rio de Janeiro, se espalha pelo Vale do Rio Paraíba Fluminense e também pelo Vale do Rio Paraíba Paulista, de onde ainda alcançaria o Oeste Paulista, o sul de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo e não pararia de se expandir pelo interior do Brasil. Nessa época, o Brasil estava vivendo a transição de colônia para país independente. Dia 7 de setembro de 1822, declaramos a nossa independência e nos tornamos um império. E a bandeira do Brasil Império, nessa época em que ainda éramos governados por imperadores, tem um ramo de tabaco, que era um importante produto exportado no Brasil, e um outro ramo de café. Então o café já era extremamente importante para a economia brasileira na década de 1820. Mas foi na década de 1830 que nós vivemos o chamado boom do café. Era o momento da segunda revolução industrial. Os operários na Europa tinham que trabalhar 12, 14 e às vezes até 16 horas por dia. Não era brincadeira não, gente. E para aguentar jornadas de trabalho tão longas, só mesmo com a energia que um bom cafezinho pode dar. Então a Inglaterra e outros países que estavam se industrializando começaram a importar muito café do Brasil. É por isso que eu digo para vocês, o café é a cara do Brasil. O café colocou o país Brasil independente no cenário econômico internacional. Chegamos por fim à curiosidade número 7. A República Brasileira é do café. Gente, não foi só no Império que o café foi um produto extremamente importante. O café também foi o principal produto do início da República Brasileira. Aliás, foram os cafeicultores que impulsionaram a proclamação da República em 1889. Tudo bem, teve ali uma participação militar, mas logo em seguida, quem assumiu o controle da República foram os cafeicultores. E toda a política brasileira daquele contexto foi moldada para favorecer os produtores de café. Nós tivemos, por exemplo, o Convênio de Taubaté. O governo brasileiro comprava café, estocava o café e queimava, simplesmente para enriquecer os produtores. Causou tantas dívidas para o Brasil esse tipo de política, mas realmente foi um grande desperdício de café. Que tristeza, não é verdade? O café ele só vai sair do primeiro lugar de produto de exportação no Brasil quando Getúlio Vargas assume o governo e começa a diversificar a nossa economia e também trazer algumas indústrias para o Brasil. Mas é importante que você saiba, até mesmo Vargas, que não se dava muito bem com os produtores de café, manteve o café como um dos principais produtos de exportação. Não dá para resistir a um bom cafezinho, não é verdade, minha gente? Então vou deixando vocês por aqui e ó,
Vou tomar o meu café que tá esfriando, hein? Até mais!